Olá, turma, como vão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos conversar sobre a questão do sócio incapaz. Porque sim, o incapaz pode ser sócio, porém tem que observar aquelas restrições ou pressupostos previstos no parágrafo 3º do artigo 974 do Código Civil, que se você conferir aí, perceberá que foi inserido por legislação posterior. Foi só em 2011 que o artigo 974 passou a contar com esse parágrafo 3º que estabelece o que deve ser observado para que o incapaz possa ser sócio. Mas nosso objetivo aqui não é apenas responder se o incapaz pode ou não ser sócio e o que deve ser observado para tanto. O meu objetivo é que você possa entender o porquê, o sentido de as regras serem como são. E para isso, eu vou falar um pouquinho sobre incapacidade, um pouquinho sobre responsabilidade limitada e ilimitada, para que então nós possamos ter uma compreensão mais aprofundada dos motivos de o ordenamento ser como é, ou seja, o que ele pretende resolver e dos motivos também pelos quais talvez ele não tenha tratado na totalidade do problema ao qual ele se propôs a tratar. Então vamos lá. Por que é que existe uma regra diferente para o incapaz? Isso vem da teoria do negócio jurídico. A ideia de que as pessoas possam criar efeitos jurídicos por sua escolha, por meio da manifestação de vontade, e assim gerar contratos e, consequentemente, o contrato social, essa ideia, essa teoria pressupõe que as pessoas tenham discernimento, compreensão daquilo em que estão se envolvendo para que a vontade manifestada seja uma vontade instruída. E isso, gente, é algo que se discute em vários aspectos, vamos dizer assim, do direito, em vários ramos em que a vontade humana deva ser manifestada em anuência. Seja um paciente que tem que ter a compreensão do que ele está assinando ou concordando em termos de tratamento, seja um consumidor que deve ser instruído acerca daquilo que está adquirindo e consumindo, sejam as pessoas em geral. Então, o direito, nessa construção do negócio jurídico pelo qual as pessoas manifestam a vontade e geram consequências no âmbito civil, pressupõe uma vontade informada, uma vontade instruída, um certo discernimento. Gente, eu não estou falando que isso vai acontecer sempre na prática, não. Eu estou falando o que está por trás da teoria, a ideia que a teoria carrega. O incapaz normalmente o é por um problema de discernimento. Na verdade, o incapaz acaba sendo incapaz por um problema na vontade, ou porque ele não consegue manifestá-la, ou porque ele não tem o discernimento necessário para tanto. Hoje, contudo, tirando a hipótese dos menores incapazes, a questão da incapacidade tem sido tratada com mais comedimento e há um interesse do direito positivado, do sistema, em dar mais autonomia a quem, por algum motivo, possa ter o discernimento reduzido. Mas a ideia, então, é de que o incapaz deva ser protegido, porque a manifestação de vontade dele, pela falta de discernimento que, em tese, nela estaria presente, por essa falta de discernimento, ele deveria ser protegido. E como que ele seria protegido? Bom, não podendo praticar os negócios jurídicos. E se ele não pode praticar negócios jurídicos, em tese, não é em qualquer situação que ele vai poder ser empresário e, em tese, não é
qualquer situação que ele vai poder ser sócio. Se nós voltarmos à evolução do direito comercial brasileiro, quando o Código Comercial estabeleceu algumas das primeiras sociedades do nosso ordenamento, todas eram sociedades de responsabilidade limitada. O que isso significa? Que o sócio que porventura estivesse ali poderia ter que responder com seu patrimônio por dívidas da sociedade. O normal é que exista o benefício de ordem, que hoje está no artigo 1024 do Código Civil. Então você teria que primeiro tentar esgotar os bens da sociedade para depois buscar os bens dos sócios. Mas é possível que, a depender da impossibilidade da sociedade pagar as suas dívidas, que você chegue ou chegasse no patrimônio do sócio. No passado, todas as sociedades, tirando a sociedade anônima, eram sociedades de responsabilidade limitada. Na verdade, a responsabilidade limitada é do sócio, né? Mas a gente usa essa expressão. Então, tendo em vista essa situação e o intuito de proteger o incapaz, a regra era que o incapaz não poderia ser sócio. Posteriormente, no começo do século passado, na segunda década, surgiu a sociedade por cotas de responsabilidade limitada, que hoje é a sociedade limitada. Era uma sociedade contratual em que os sócios não respondiam com a totalidade dos seus bens pelas dívidas da sociedade. Com a evolução da doutrina e da utilização desse tipo societário, passou-se aos poucos a aceitar a figura do incapaz nessa sociedade. Não, mas peraí, o incapaz não tinha que ser protegido? Sim, mas ele era protegido do quê? De perder seus bens em razão do insucesso da atividade empresarial. Se ele é sócio e responde ilimitadamente, esse risco é real. E, gente, quebrar na atividade empresarial não é resultado apenas de má fé, de má administração. O risco é da natureza da atividade empresarial. Então você teria ali um incapaz que, ainda que sócio, poderia perder seus bens e responder com seu patrimônio. Mas com a limitada, a história já não era mais essa. Por quê? Porque na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, os sócios respondem até aquele valor com que se obrigaram a contribuir para formar o capital. Esse é o limite. Então, se o sócio tinha que pagar 20 para o capital, pagou 20, acabou, não perde mais, não perde além disso. Só há um problema. Esse limite existe quando o capital está integralizado. Se o capital ainda não está integralizado, os sócios respondem, além do valor pelo que se obrigaram, pelo que falta para integralizar. Então vejam, essa é uma sociedade em que, a limitada, em que, se o capital estivesse integralizado, o sócio incapaz não responderia com todos os seus bens, senão perderia aquilo que já foi investido, no máximo. Ok, outra possibilidade de um sócio perder além do limite, na limitada, seria a hipótese em que ele fosse administrador. Então, o que a doutrina foi construindo, junto com a jurisprudência também, e antes mesmo da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já era o que acontecia. Admitia-se sócio incapaz na sociedade limitada, porque ali a responsabilidade era limitada, então você já sabia o que eventualmente poderia ser perdido, desde que ele não fosse administrador e o capital estivesse integralizado. Por que não fosse administrador? Porque o administrador ainda pode responder além do limite pelos atos que praticar. E além disso, quem é incapaz, se mal pode praticar os atos que dizem respeito a si, que dirá
a administração de uma sociedade. Então, antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já se admitia sócio incapaz na sociedade limitada com capital integralizado e desde que esse sócio não participasse da administração. O Código Civil entrou em vigor, revogou a maior parte do Código Comercial, mas não trouxe um dispositivo expresso nesse sentido. E continuou valendo aquilo que já era. Até que em 2011 foi inserido o parágrafo 3º no artigo 974. Artigo 974, meus queridos, já é o que trata do incapaz sendo empresário. As hipóteses em que ele pode ser empresário. A gente sabe, normalmente ele já era empresário e se tornou incapaz, ou senão ele herda, né? Recebe de alguém que era empresário e ele continua assistido ou representado. Em se tratando de sociedade, não havia o parágrafo 3º que foi inserido. Aí talvez você pense, Cláudio, mas eu estou lendo aqui o parágrafo 3º e ele diz exatamente o que você explicou que já era a regra. O incapaz pode participar desde que o capital esteja integralizado e ele não seja administrador. Perfeito. Só tem um detalhe aí. Na sistemática que se desenvolveu antes do código, nós falávamos de sociedade limitada. Agora o artigo 974, no parágrafo 3º, não especifica o tipo societário. É interessante porque ele diz assim, ó, ele prevê uma regra para as juntas comerciais. Então, em tese, as juntas comerciais devem admitir, né, alterações contratuais, sociedades são criadas em que exista sócio incapaz com aquelas regras. Mas isso só funciona naquele esquema de proteger o incapaz se a sociedade for de responsabilidade limitada. E isso não está especificado na lei. O parágrafo 3º não está dizendo o incapaz pode ser sócio de limitada. Vocês estão entendendo por que limitada? Pessoal, se for uma sociedade em que a responsabilidade é ilimitada, que diferença faz o capital estar integralizado? Que diferença faz ser administrador ou não? Do ponto de vista da responsabilidade e daquilo que o sócio pode perder em razão do insucesso da atividade. Então hoje, embora o parágrafo 3º tenha repetido os requisitos que já eram estabelecidos para o incapaz participar de uma limitada, ele não especificou isso. Talvez a gente possa falar, mas ele limitou que é junta comercial. Mas você tem várias sociedades que podem ser empresárias. Bom, entendido o sentido da regra e por que o Código Civil não respeitou bem os limites do sentido da regra, que seria o de permitir o incapaz como sócio de uma limitada, como é que as coisas ficam então? Pessoal, primeiro, a regra não fala nada de cartório nem de sociedade que não seja empresária. Porém, você vai encontrar cartórios que admitem, com base nessa regra, o registro de sociedades com sócios incapazes. Essas sociedades têm que ser sociedades de responsabilidade limitada? Não. A lei não diz. Nossa, mas nesse caso, então, o incapaz não estaria desprotegido? Bom, o que eu imagino que o legislador pensou é que, como praticamente todas as sociedades hoje em dia são de responsabilidade limitada, não haveria motivo de se preocupar com uma sociedade de responsabilidade ilimitada. Mas eu vou discordar, não custava nada ter especificado isso na lei. E hoje, mesmo de responsabilidade limitada, você consegue registrar, alterar atos com incapaz, desde que não seja administrador, o capital esteja integralizado e ele seja assistido ou representado a depender do grau de incapacidade. Então, organizando o raciocínio.
incapaz pode ser sócio, desde que observados os requisitos do parágrafo 3º do artigo 974. Essas regras do parágrafo 3º evoluíram e surgiram para sociedades limitadas, com responsabilidade limitada, mas hoje a regra não faz essa especificação, de modo que também vai se admitir incapazes como sócios de responsabilidade, como sócios de sociedades com responsabilidade ilimitada. Mas aí ele fica desprotegido? Bom, o que eu diria é que talvez ele devesse arquivar quais são os bens que ele tem à época que ingressa na sociedade, justamente para protegê-los na hipótese do insucesso. Mas o correto mesmo, na prática, é evitar que incapazes participem de sociedades em que a responsabilidade dos sócios não seja limitada. De outro modo, todo o sentido da regra, que foi o que eu tentei explicar para vocês aqui, acaba se perdendo. Mas na prática, Cláudio, eu quero saber o que acontece. O que acontece? O incapaz pode ser sócio de sociedades com responsabilidade limitada ou ilimitada, desde que observados os requisitos e, nos cartórios, tendo em vista a regra do Código Civil, embora se refira especificamente às juntas comerciais, tem se registrado também, porque tem se entendido que a regra deva ser aplicada. Por que não seria? Já que as sociedades não foram diferenciadas na regra geral. Então é isso, pessoal. Espero ter mais do que respondido, porque a resposta é simples, né? Sócio pode ser, incapaz pode ser sócio. Mais do que respondido, eu espero ter dado algum sentido para essas regras. Por que a lei exige que o capital esteja integralizado? Por que ele não pode ser empresário? É isso que eu tentei responder. Obrigado mais uma vez pela atenção, gente. Vou ficando por aqui com esse assunto. Breve um outro assunto tratando da nossa matéria, explicando algum tema, às vezes mais fácil, às vezes mais difícil da disciplina. Para você que me acompanhou até aqui, muito obrigado pela atenção mais uma vez e até a próxima.